Olá! Você chegou em um momento importante da sua formação. Está ingressando no primeiro ano do ensino médio de matemática. Prepare-se, que muita coisa interessante vem pela frente. Mas é preciso esforço e dedicação. Ao final, você vai ver que a matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, você vai ver que as fórmulas e teorias que muitas vezes achamos complicadas, na verdade nasceram da necessidade humana de obter respostas com mais agilidade e precisão. Exemplos disso são a média e a mediana, parâmetros que você lida com frequência e que agora vai poder entender como eles são calculados. Você vai descobrir que com a notação científica somos capazes de calcular bilhões de números sem usar calculadora. Mas os desafios vão além. Vamos desbravar o universo das funções e das equações. Nomes complicados, mas que são essenciais para resolver situações com muitas variáveis. Dentro desses novos conhecimentos, você vai descobrir a utilidade dos gráficos e observar que é mais fácil compreender certos assuntos quando eles estão representados em um gráfico. E aí, vamos elevar a média de brasileiros com ensino médio completo? Claro que sim! Com coragem, disposição e perseverança, a gente chega lá. Então vamos começar? Olá! Hoje vamos conhecer um pouco da história dos números e dos conjuntos numéricos. Você consegue imaginar um mundo sem os números? A importância deles está relacionada diretamente com as suas ações diárias. Nas operações bancárias, nas compras do supermercado ou no posto de combustível e em muitas outras situações. Mas os números nem sempre tiveram a forma que utilizamos hoje. Eles passaram por uma evolução. O ser humano primitivo, por exemplo, não tinha necessidade de contar. Apenas retirava da natureza tudo o que necessitava para a sobrevivência. Mas foi com o desenvolvimento das atividades agrícolas e comerciais que veio a necessidade de começar a contar. Hoje precisamos saber utilizar o sistema de numeração corretamente para tocar a vida adiante. A história dos números está ligada à história da humanidade. Tanto está que as formas de representar quantidades variaram ao longo da história, mas todas surgiram da necessidade de ordenar ou contar algo. O conjunto dos números naturais nasceu a partir do momento em que o ser humano sentiu a necessidade de quantificar. Eles são hoje os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os números negativos surgiram para a representação de dívidas. Eles se uniram aos naturais, formando o conjunto dos números inteiros. O aparecimento dos números racionais, por exemplo, está ligado à noção de representação de medidas. E o conjunto dos números irracionais surgiu a partir do cálculo da diagonal de um quadrado. A união de todos esses conjuntos formou o conjunto dos números reais. Mas e atualmente, como estão definidos os números? Você sabe? Você já pôde perceber que os números estão agrupados em conjuntos com características próprias e que fazemos o uso deles o tempo todo. Quando contamos o número de habitantes no Brasil, estamos usando os números do conjunto dos naturais. Quando realizamos operações bancárias em que há valores negativos, temos o conjunto dos inteiros. Se repartirmos 5 pães para 3 pessoas, em que cada um terá 5 terços de pão, estamos usando os racionais. Quando utilizamos o número π para calcular a área de uma circunferência, por exemplo, temos os irracionais. E em qualquer uma dessas situações, temos os reais.
Você vai encontrar os números quando for à feira fazer compras, quando preparar um bolo, quando estiver medindo uma obra. Realmente, eles estão em tudo, seja em medidas, comparações, dados de pesquisas, relações, funções, gráficos ou equações. Então perceba o quanto você já sabe e facilite o seu dia a dia aprendendo ainda mais. Tchau e até a próxima! Olá, estudantes de matemática! Desde criança, aprendemos a lidar com a localização e o espaço. Esse aprendizado nos acompanha por toda a vida. A questão da localização foi importante em muitos momentos históricos e ajudou na construção e aceitação de certas teorias. As ciências que trabalham com experimentação utilizam leis e regras que são determinadas pelas relações entre as grandezas. A descoberta dessas relações faz parte da história da humanidade. Na prática, as relações entre as grandezas podem ser utilizadas na construção de gráficos. Para fazer um gráfico, é preciso estabelecer regras para as variáveis que estão sendo observadas. Construir gráficos significa relacionar duas ou mais variáveis e estabelecer regras ou leis entre as variáveis que estão sendo utilizadas. Podemos utilizar os dados de uma tabela para construir um gráfico. Neste caso, é só fazer a escolha adequada das escalas utilizadas em cada eixo. Estas escolhas são necessárias porque ajudam na visualização do gráfico e na distribuição das linhas nos quadrantes. É preciso ficar atento para não passar informações erradas através dos gráficos. Um gráfico sobre o crescimento das vendas de uma empresa, por exemplo, pode mostrar um crescimento muito maior do que realmente é, se o eixo horizontal do tempo, eixo das abscissas, estiver encurtado. Neste caso, o eixo vertical ficaria mais alongado do que o eixo horizontal e mostraria um crescimento nas vendas muito maior do que realmente aconteceu. As relações que envolvem grandezas físicas podem ser de proporção direta, inversa ou proporção direta ou inversa quadrática. Agora vamos analisar algumas proporções considerando o x como variável independente e o y como variável dependente. Na proporção direta de primeiro grau, duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais quando o coeficiente de x por y for igual a uma constante k. Por exemplo, y é igual a 3 vezes x. Neste caso, o gráfico será uma reta. Na proporção direta de segundo grau ou quadrática, as grandezas x e y ao quadrado são diretamente proporcionais quando o coeficiente de x por y ao quadrado for igual a uma constante k. Esta proporção pode ser representada pela fórmula y é igual a 8 vezes x ao quadrado. O gráfico dessa proporção é uma parábola. Na proporção inversa de funções de primeiro grau, as grandezas x e y são inversamente proporcionais, quando o produto de y por x for igual a uma constante k. A fórmula y igual a 5 dividido por x é um exemplo dessa proporção. O gráfico dessa situação é uma hipérbole. Por último, a proporção inversa de segundo grau. Neste caso, as grandezas x e y ao quadrado são inversamente proporcionais quando o produto de y por x ao quadrado for igual a uma constante k. É o caso da fórmula y é igual a 10 dividido por x ao quadrado. Para fixar o que você aprendeu, revise o conteúdo e faça muitos exercícios. Tchau e até a próxima! Olá, pessoal! No mundo contemporâneo, temos necessidade de saber parâmetros e tendências para poder tomar decisões ou formar uma opinião.
Precisamos saber a média de salário entre os trabalhadores da indústria, por exemplo. São as chamadas medidas de tendência central, como a média, a mediana e a moda. Elas são fáceis de calcular e são usadas em várias situações. Olha só, a média de altura dos alunos de uma turma, a média da temperatura num determinado dia, a média de leitores de um jornal. Através de valores numéricos, é possível determinar a média em vários segmentos. O resultado dos cálculos é apresentado em tabelas ou gráficos. Esse resultado representa dados estatísticos. O objetivo da estatística é coletar, analisar e demonstrar dados de uma pesquisa através de um valor numérico. Faça um cálculo de várias disciplinas que você estuda, em quantas você já foi aprovado. Como está a média do seu aproveitamento? Medidas de tendência central. Ao avaliar as várias notas de um aluno num trimestre, é possível registrar apenas uma nota. Esse valor representa o aproveitamento do aluno nesse período. As medidas de tendência central têm aplicação nas pesquisas científicas, em biologia, nos métodos estatísticos em saúde, na física e também na área da computação. A medida de tendência central mais conhecida é a média aritmética. Vamos calcular? Durante um trimestre, você tem as seguintes notas: 9, 7, 6, 7, 9, 9 e 9. A média é a soma de todos esses valores dividida pela quantidade de notas. Ou seja, a sua média foi de 8. Resultado de 56 dividido por 7. A moda é o valor que aparece com mais frequência, 9. A média, a moda e a mediana são medidas de tendência central. O cálculo dessas grandezas possibilita uma noção de estatística e também de representação gráfica. Isso acontece através da organização dos dados coletados. A estatística está relacionada com situações que envolvem planejamento, coleta de dados, organização e análise de informações, interpretação e divulgação. O importante é que isso tudo deve ser feito de forma clara e objetiva. A representação gráfica é importante para a estatística porque facilita a análise e a interpretação dos dados. Em época de eleição, é comum você ver os gráficos de pesquisas eleitorais em jornais e na televisão. Eles servem para ilustrar os dados da pesquisa eleitoral. O recurso gráfico também possibilita a elaboração de ilustrações, o que torna a leitura mais agradável. Tchau e até a próxima! Olá! Primeiro pense em uma conta de luz. Ela vai nos ajudar a entender o nosso assunto de hoje, a função afim. Em uma fatura, temos uma parte da conta que é fixa, que é a taxa mensal de iluminação pública, e a outra parte que é variável, que depende do consumo de cada cliente. Digamos que o consumo mensal de uma indústria seja de 25.000 kWh e que o valor de cada kWh seja de 50 centavos e que a taxa fixa por conta de iluminação pública seja de R$ 4,00. Qual será o valor cobrado pelo consumo de energia? Multiplicando 25.000 kWh por 50 centavos e somando a taxa de R$ 4,00, temos um total de R$ 12.504. Fácil, né? Esta função é chamada afim ou polinomial, de primeiro grau. O gráfico representa uma linha reta, que na equação se torna y é igual a A vezes x mais b, onde y é o valor em reais da conta e x é o consumo da indústria em quilowatts-hora. A representa o preço de cada quilowatts-hora consumido e B representa a taxa de iluminação pública de valor constante. Consideremos A como coeficiente angular e B como coeficiente linear.
movimento de um carro com velocidade constante é um exemplo típico de função afim. Como a velocidade dele é constante, o móvel avança a mesma distância em intervalos de tempos iguais. Vamos considerar o seguinte exemplo. A cada segundo que passa, um móvel se desloca 10 metros, ou seja, sua velocidade é de 10 metros a cada segundo. Significa dizer que em 1 segundo, o móvel anda 10 metros, em 2 segundos anda 20 metros, e assim por diante. Estes registros de distância versus tempo, quando colocados em um plano cartesiano, apresentam uma particularidade. O traçado é uma linha reta. Este comportamento entre variáveis é chamado de linear, porque quando registrados em gráficos, gera uma reta ou um segmento de reta. No comportamento linear, existem parcelas da função afim, que são constantes ou invariáveis. Este parâmetro chama-se de coeficiente linear, ou termo independente. Este coeficiente é importante para definir o crescimento ou decrescimento da função. Quando a vale zero, temos uma função constante. Quando b é zero, temos uma função linear. A fórmula da função afim, dada por y, é igual a vezes x, mais b, onde as variáveis são x independente e y dependente. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. O coeficiente angular, a, nos indica se a função será crescente ou decrescente. Se a for maior que zero, ele será crescente. Se a for menor que zero, ele será decrescente. Duas retas com o mesmo coeficiente angular serão paralelas. Quando o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1, as retas serão perpendiculares, fazendo entre si um ângulo de 90 graus. Agora, caso a seja igual a zero, vamos ter uma função constante, porque a parcela variável será nula. Esta característica é mostrada nos gráficos como uma reta paralela ao eixo x. Caso b seja nulo, teremos uma reta cruzando a origem do plano cartesiano. Outro aspecto importante nas funções afim é a raiz ou zero da função. Ela representa o valor de x, abscissa, quando o valor de y, ordenada, é zero. Geometricamente, a raiz da função de primeiro grau é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo x. A raiz da função é importante para determinar quando esta função muda de sinal. Este entendimento facilita o cálculo de inequações. Tchau e até a próxima. Olá! Hoje vamos falar sobre a função quadrática. Em um jogo de futebol, quando é cobrado um tiro de meta, a bola é lançada em um determinado ângulo com a horizontal. Sobe até um ponto de altura máxima e depois desce, efetuando movimento em arco. Esta trajetória é conhecida como parábola. Neste lance, a trajetória representa uma sucessão de posições ocupadas pela bola em função do tempo que passou durante o movimento no ar. Se a posição da bola, y, depende do tempo, x, então a cada instante de tempo a bola assume uma posição diferente, formando um movimento parabólico. A forma geral da função quadrática nos dá a equação y é igual a a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c, onde y e x são as variáveis nos eixos do gráfico deste movimento. E a, b e c são coeficientes. Um exemplo para o movimento da bola após o chute do goleiro é a função y igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 1, indicando a altura da bola em função do tempo. Variando o valor de x,
que é o tempo em segundos, podemos calcular os valores de y, a altura da bola, em metros. Para x igual a 0, temos y igual a 1 metro. Para x igual a 1 segundo, temos y igual a 5 metros. Para x igual a 2 segundos, temos y igual a 7 metros. Observe que dispomos de várias posições ocupadas pela bola ao longo do curso de tempo. Bons estudos! O movimento de uma bola chutada do chão por um goleiro em uma partida de futebol ganha elevação até uma dada altura máxima e depois cai formando uma trajetória em arco chamada de parábola. A parábola é o desenho de uma função quadrática. Nessa equação temos os coeficientes a, b e c. O coeficiente a fornece a concavidade da parábola. Quando ele é positivo, a concavidade fica voltada para cima, e quando é negativo, fica voltada para baixo. No movimento da bola, o termo A tem a ver com a aceleração da gravidade. O termo B possibilita que possamos ver o sinal da velocidade a cada ponto da trajetória da bola. Este sinal é visto pela tangente a cada ponto da curva. Quando está voltado para cima, B é positivo, e quando está voltado para baixo, B é negativo. Quando cruza o eixo Y, a tangente nos mostra o sinal de B na equação. Já o coeficiente C é o termo independente e tem a ver com a altura inicial do chute do jogador. Agora leia tudo com muita atenção. Procure fazer os exercícios e busque mais informações. Veja como o futebol e a matemática podem ser divertidos. Quando se fala em função quadrática, existem alguns detalhes que não podem ser esquecidos. Primeiro, as raízes da função representam no gráfico as abscissas dos pontos onde a parábola cruza o eixo das abscissas, x, ou no cálculo, os valores de x quando y é igual a 0. Para realizar este cálculo, é utilizada a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando delta for maior que zero, teremos duas raízes reais e distintas. É quando o gráfico cruza o eixo x em dois pontos. Se delta for igual a zero, teremos duas raízes reais e iguais. É quando o gráfico toca o eixo x em um ponto. Agora, se delta for menor que zero, não há raízes reais. As raízes são complexas e conjugadas. O vértice é o ponto que representa um mínimo ou máximo da função quadrática. A abscissa do vértice é calculada fazendo-se a média aritmética das raízes da função de segundo grau. E a ordenada do vértice é quem determina o valor mínimo e máximo da função quadrática. Tchau e até a próxima! Olá! Hoje você vai aprender sobre a resolução de inequações. A inequação é uma sentença matemática com uma ou mais incógnitas, expressas por uma desigualdade maior que, maior ou igual que, menor que, menor ou igual que, ou diferente. Ao contrário da equação que representa uma igualdade. Fique tranquilo. Para você compreender a resolução de inequações, basta relembrar alguns temas anteriores, principalmente funções e relações, função afim e quadrática, e também a construção de gráficos. Para resolver inequações, você vai ter que trabalhar com operações em intervalos, vai lidar com intersecções, uniões e diferenças. Além disso,
vamos usar os esboços dos gráficos das funções afim e das funções quadráticas, e o cálculo das raízes para determinar o intervalo que responde à solução da inequação apresentada. Esta parte da matemática compreende as propriedades fundamentais das inequações, a resolução de inequações de primeiro e segundo graus, sistemas de inequações, inequações produto-quociente e comparações entre duas ou mais funções. Estude e relaxe. Tudo ao seu tempo. Inequações de primeiro e segundo grau. Este tema é um pouco mais complexo que os anteriores. Ele usa praticamente todos os recursos aprendidos anteriormente. As situações envolvem desigualdades e esta é a novidade com a qual você não está acostumado. Uma dica: preste atenção nas funções e nos sinais. Lembre-se, toda solução de uma inequação é um intervalo. Quando falamos de sinais da função, estamos falando do sinal da variável y, a variável dependente. Nos sistemas de inequações, temos que lançar mão da resolução de intersecções, de intervalos, que é a solução procurada, pois é a solução comum a ambas as inequações. Nas inequações produto-quociente, temos que esboçar os gráficos com os sinais das funções e lançar esses sinais em uma grade ou tabela que contemple os sinais negativos e positivos e os zeros das funções. Marque os sinais entre as raízes e depois faça a operação pedida com os sinais multiplicação, quando for inequação produto, e divisão, quando for inequação quociente. Assim, você terá a solução do problema. Inequação é uma sentença matemática com uma ou mais incógnitas expressas por uma desigualdade. No caso de frações, onde no denominador aparece uma função, o denominador nunca pode ser igual a zero, pois para pertencer ao conjunto dos reais, uma fração deve ter numerador diferente de zero e não pode ter denominador igual a zero. Para calcular este domínio, faça todo o denominador diferente de zero e isole a variável independente x. Assim, você terá a solução que procura. Nas raízes de índice par, os radicandos indicam uma inequação a ser decifrada para ter o domínio da função nos números reais, sempre em forma de intervalo numérico. Nesse caso, para calcular o domínio, faça o radicando, ou seja, tudo que está dentro do símbolo radical maior ou igual a zero, se o radicando estiver no numerador da fração. Ou faça o radicando maior que zero se estiver no denominador da fração. E calcule a inequação. Se você chegou até aqui, é porque venceu mais uma etapa. E um vencedor nunca desiste. Tchau e até a próxima. Olá! O gráfico é um instrumento muito utilizado para transmitir informações estatísticas de maneira prática e com um grande apelo visual, importantíssimo para diversas áreas da aplicação, como física, química, geografia, engenharias, economia e medicina. O gráfico tem alguns elementos essenciais, como o título, que atrai a atenção do leitor e apresenta uma frase curta e chamativa. O subtítulo, que é onde encontramos o tema do gráfico, o local, a data da pesquisa e as unidades escolhidas pelas variáveis envolvidas. E temos também a fonte, que é a instituição responsável pelos dados. O mais importante de se conhecer em um gráfico são os eixos. O eixo horizontal ou o eixo das abscissas é o local onde é representada a variável independente. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Já o eixo vertical,
ou o eixo das ordenadas, é o local onde é representada a variável dependente. Na representação gráfica de uma função, este eixo representa a própria função. Na matemática, o eixo vertical y é uma função do eixo x, logo y igual a fx. Entre os tipos de gráficos mais comuns, podemos citar os gráficos de linhas, de barra e os de setores. Ao ler um gráfico, é preciso analisar as grandezas relacionadas e olhar com atenção os eixos. Imagine um gráfico que tem a distância como eixo vertical e o tempo como eixo horizontal. Veja quais as unidades ou dimensões dessas grandezas. As unidades aparecem entre parênteses após o nome da grandeza em cada eixo coordenado. A inclinação da curva também é extraída de um gráfico. Por exemplo, em física, se considerarmos a distância, o eixo vertical, e tempo, eixo horizontal, significando a relação entre a distância e tempo, se o objeto se afasta da marcação tida como zero, para as medidas de distância, pelo sentido positivo deste eixo, o móvel tem velocidade positiva, porque ocupa posições cada vez mais afastadas da origem. Agora, se o afastamento da origem se dá pelo lado negativo do eixo das distâncias, a velocidade é negativa. E este é também o sentido da velocidade do móvel. Assim como a velocidade é a variação da distância pela variação de tempo. O coeficiente angular também é a variação do eixo vertical pela variação do eixo horizontal. Quando o móvel sai de posições negativas com velocidade positiva ou de posições positivas com velocidade negativa, há um momento em que ele cruza com o eixo horizontal. Esta posição é o tempo que ele leva para cruzar a posição tida como zero. Na matemática, isso significa encontrar a raiz da função, o valor da variável independente para anular a variável dependente, o valor de x para deixar y igual a zero. Quando falamos em gráficos, existem algumas dicas que devem ser lembradas. Fique atento aos eixos coordenados e o que eles representam. Lembre-se de que as unidades de medida dão maior precisão aos valores lidos no gráfico, que a inclinação dá a taxa de variação do eixo vertical em relação à variação do eixo horizontal, e que quanto mais inclinado ele for, maior será a taxa. Em um gráfico, o máximo apresenta o maior valor do eixo vertical e o mínimo apresenta o menor valor do eixo vertical. O termo independente representa o valor do eixo vertical quando o eixo horizontal for igual a zero. Já a raiz é o valor do eixo horizontal quando o eixo vertical for igual a zero, ou seja, quando o gráfico cruzar o eixo horizontal. Agora, continue se esforçando, fazendo os exercícios, leia bastante e procure obter o maior número de informações possíveis. E nunca pare de se questionar. Compreender como a matemática se corresponde com as outras matérias é essencial. Tchau e até a próxima! Olá! A matemática é uma ciência que intriga a humanidade há muito tempo. Ela trouxe e traz importantes contribuições para muitas áreas do conhecimento, o que só comprova que a matemática é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. O ensino da matemática contribui para a formação do cidadão, porque está diretamente ligada à nossa vida. É impossível pensar em construir uma casa sem estar atento às medidas do terreno. Como criar a planta de construção sem saber a quantidade de material necessária? As medidas são parte da nossa vida.
Elas estão, por exemplo, numa simples caminhada em volta do quarteirão. A distância percorrida, o perímetro e a área desse quarteirão são pura matemática. A matemática é uma ciência dinâmica e precisa, e ela acontece em momentos que nem percebemos, mas sem ela talvez não tivéssemos inúmeros conhecimentos. Provavelmente você já sentiu alguma dificuldade com questões ligadas à química ou física. Não é regra, mas a maioria das vezes a grande dificuldade é com a matemática. Ela pode parecer um obstáculo, mas basta colocá-la em prática para compreender os conceitos que a matemática defende. Os conhecimentos sobre as medidas de comprimento, área e perímetro de superfícies são fundamentais porque facilitam a interpretação de ideias matemáticas, ou seja, a construção, urbanização e a criação de bens ficaram muito mais ágeis e consistentes. A física se explica através da matemática, mas não apenas com fórmulas ou contas. A vida cotidiana também se explica através dessa ciência. A matemática traz explicações, mostra os caminhos para se inventar ou aprimorar algo. Ela está na nossa vida e dependemos dela para evoluir. A educação é considerada um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. Assim cresce um país e a qualidade de vida. Cada etapa é importante e todo aprendizado é fundamental. E a matemática também é. Ela é uma construção humana que se utiliza na resolução de problemas práticos. Sempre nos envolvemos de maneira direta ou indireta com a matemática. Ao realizar uma simples caminhada, ao calcular o surgimento do sistema solar ou ao andar de bicicleta. De maneira bem prática, é possível analisar as medidas de comprimento, perímetro e área, percebendo que estas medidas estão em nosso cotidiano. Dominar a matemática é parte fundamental de muitas profissões, e o universo dela é inesgotável. Assim como os números são infinitos, o conhecimento e o saber também podem ser. Bons estudos! Tchau e até a próxima! Olá, alunos! A necessidade de medir surgiu quando o ser humano precisou calcular a distância e a velocidade estabelecida entre ele e a caça. As medidas são muito usadas na zona rural, seja para trabalhar a terra, para verificar a quantidade de sementes, a distância entre cada planta, o número de animais por metro quadrado. Hoje, a vida na cidade contabiliza uma série de medidas de tempo e de espaço. Isso acontece no trânsito, no supermercado, no trabalho, na relação com os amigos. Mas estas não são as únicas medidas importantes. Existem outras medidas que influenciam muito na vida das pessoas. É o caso do fator meteorológico. Conhecer a temperatura, o clima ou a direção e intensidade dos ventos pode ajudar, por exemplo, a evitar acidentes na navegação. Imagine uma simulação de deslocamento. Alguém sai de casa e se dirige a um grande centro urbano. Os acontecimentos durante o percurso remetem a uma certeza: a matemática e as medidas estão em todos os lugares. A pessoa que sai de casa tem um horário de saída e outro de chegada ao destino. Segue um percurso de quilômetros a uma determinada velocidade de deslocamento. Ela avança ou para conforme o tempo dos semáforos. No caminho, observa os prédios de tamanhos diferentes, a velocidade dos automóveis e dos pedestres. No período, a temperatura subiu alguns graus. Ouve-se os sons de carros, de um alto-falante e de um violão em variados níveis de decibéis. Antenas de rádio e TV propagam sinais, e nas lojas, TVs mostram em pixels as imagens captadas. Estamos inseridos em um sistema de medidas e precisamos delas para realizar nossas atividades.
Algumas das grandezas que mediram a dimensão do primeiro voo feito pelo ser humano foram as mesmas grandezas utilizadas para calcular a proporção das bombas de Hiroshima e Nagasaki. No primeiro exemplo, o sentido de prazer e liberdade. No segundo, de poder e destruição. Santos Dumont fez uma série de medidas antes do primeiro voo. Observou a proporção dos elementos no ambiente, assim como qualquer proporção se referencia na natureza para ser usada depois na área científica. O mesmo padrão de beleza aparece entre as aves, na distância entre o bico, o corpo e as asas. O número φ vem do grego e representa o valor aproximado de 1,618. É o quociente de uma divisão entre medidas, que obedecem um padrão de beleza. É chamada razão áurea. Tchau e até a próxima. Olá! Hoje vamos falar sobre a ordem de grandeza e a notação científica. Você sabia que o ser humano que vivia no tempo das cavernas, entre o período paleolítico e o neolítico, já possuía um sistema de contagem? Essas contagens realizadas representam tudo o que é possível medir, ou seja, as grandezas. Grandeza é tudo aquilo que fornece informações numéricas. Para o ser humano primitivo, essas contagens se referiam ao número de caças, à quantidade de armas produzidas ou ao total de integrantes da tribo. Com a evolução do ser humano, os instrumentos de contagem foram melhorando. A necessidade permitiu formas mais práticas de representar os números. Imagine ter que representar um número com 6 zeros depois da vírgula e o número 1, ou seja, 7 casas depois da vírgula. É muito melhor ter um sistema que reduz o trabalho de escrever tantos zeros, sem errar, não é mesmo? Esse número fica mais facilmente escrito como notação científica. Fica assim, 1 vezes 10 elevado na menos 7, ou seja, a ordem de grandeza é de 10 na menos 7. Esse valor representa um número positivo, mas muito próximo de zero. Vá com calma e você verá como a matéria de hoje é fácil. Você deve estar se perguntando, mas isso é importante para quê? Ora, se você utilizar na indústria algum instrumento de medida, esse conteúdo é muito importante, principalmente se for medida de precisão. A notação científica é útil para representar números muito grandes ou muito pequenos. A representação de um número x em notação científica fica x igual a L vezes 10 elevado a n. O fator multiplicativo da potência de 10, L, é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Você já viu alguma constante que utilize a notação científica? Saiba que existem várias. Algumas se destacam como o número de Avogadro, a constante de Planck, a carga elétrica elementar. Tem ainda a constante de gravitação universal, a velocidade da luz no vácuo, o ano-luz e a constante molar dos gases ideais. Preste atenção na forma como se operam as notações científicas, porque você vai usar até o final do curso muitos conceitos e situações práticas de cálculos que envolvem esse conteúdo. Ele é base para seguir adiante. O tratamento de números muito grandes ou muito pequenos é importante para a notação científica. Isso é útil no trabalho, principalmente se você opera com medidas de precisão, como as que envolvem peças automotivas. Vamos retomar alguns exemplos de expoentes positivos. 10 é igual a 10 elevado a 1. 100 é igual a 10 elevado a 2. E de expoentes negativos. Por exemplo, 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. 0,01 é igual a 10 elevado a 2 negativo. Como é feita essa transformação? A ordem de grandeza corresponde à potência de 10 mais próxima do número dado.
Basta contar as casas decimais da vírgula até o último número significativo, sendo que essas casas formam o expoente da potência de 10. Se a contagem dessas casas decimais é da direita para a esquerda, significa que se trata de um número grande, então o expoente é positivo. Se a contagem das casas decimais é feita no sentido contrário, isto é, da esquerda para a direita, o expoente será negativo. A quantidade de casas decimais é o valor do expoente, que pode ser positivo ou negativo. Tchau e até a próxima! Olá, estudantes de matemática! Na antiguidade, foram desenvolvidas diversas técnicas para resolver problemas práticos, como calcular a altura de um obelisco ou de uma pirâmide. Uma delas foi o Teorema de Tales. Imagine 3 retas paralelas, chamadas de R, S e T. Estas retas são atravessadas por retas transversais, chamadas de A e B. A reta A vai cortar as retas paralelas e dar origem aos segmentos de retas C e D. A reta B vai formar os segmentos E e F. O Teorema de Tales diz que os segmentos são proporcionais entre si, ou seja, C está para D e E está para F. Para a matemática, esta igualdade é chamada de proporção. O Teorema de Tales explica a semelhança entre triângulos e polígonos que têm lados paralelos, ou chamados de correspondentes proporcionais. Quando temos uma medida desconhecida, podemos utilizar a regra de 3 para calcular a proporção. A construção de uma proporção envolve igualdade entre frações, como por exemplo, x dividido por 2 é igual a 9 dividido por 6. Quando temos mais de uma incógnita, nós relacionamos uma variável com a outra através de igualdade. Neste caso, temos uma função, como por exemplo, y dividido por 4 é igual a x dividido por 2. Y é igual a 2 vezes x. Que trabalha na indústria ou na construção civil e tem que ler plantas e desenhos, sabe a importância das proporções. No dia a dia, nós utilizamos as proporções para calcular porcentagens e para comparar o preço com a quantidade de produto que tem na embalagem. Pense comigo, é melhor comprar um produto por R$ 2,58 que vem na embalagem com 200 gramas ou comprar o mesmo produto por R$ 3,65 que vem na embalagem com 300 gramas. Para descobrir qual é a melhor opção de compra, vamos fazer uma proporção. 2,58 dividido por 200 é igual a x dividido por 300. Fazendo a conta, o valor de x para a embalagem de 300 gramas é 3,87. Nesse caso, é mais vantajoso comprar o produto que vem na embalagem com 300 gramas, que custa R$ 3,65. As proporções e as escalas também são utilizadas nos desenhos industriais e na arquitetura. As escalas são relações entre a medida real e a medida desenhada no papel. Uma escala de 1 para 100 significa que cada 1 centímetro no papel representa 100 centímetros na medida real. Ou seja, cada centímetro no papel representa 1 metro. Os polígonos têm a mesma relação de semelhança que os triângulos. 2 polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes aos lados forem iguais e os lados proporcionais. Nas figuras que têm áreas semelhantes, utilizamos uma razão de semelhança igual a K,
entre os lados que são correspondentes. Então, razão entre as áreas vai ser k ao quadrado. O teorema de Pitágoras é utilizado para analisar qualquer triângulo retângulo. Este teorema é conhecido pela famosa frase: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Imagine um triângulo retângulo. Os lados menores desse triângulo, que são os catetos, têm 3 e 4 centímetros. Para descobrir a medida da hipotenusa, vamos usar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo a conta, x, que representa a hipotenusa, é igual a 5. O triângulo retângulo é muito utilizado na construção civil para conferir ângulos retos nas paredes e no teto. Para fazer isso, é só construir um triângulo simples, de madeira, com as medidas 3, 4 e 5 centímetros. Ou então, com medidas proporcionais, como 6, 8 e 10 centímetros. Tchau e até a próxima! Olá! Hoje convido você a achar as coordenadas da vida. É encontrar os pares, avaliar as relações e descobrir as funções. Interessante, não? Eu sei que parece que estamos falando da sua vida pessoal, das relações entre amigos ou até das expectativas de atividade no mercado de trabalho. Mas não é nada disso. Estamos falando de matemática. Isso mesmo. Vamos falar de relações e funções. E você verá que podemos identificar as relações e funções em quase tudo. Em exames de laboratório, rótulos de produtos, na composição química de cosméticos, nas bulas de remédios e ainda em gráficos e tabelas de jornais e revistas. É um mundo novo a ser descoberto. Você me acompanha nessa nova viagem? As relações e funções fazem parte da nossa vida. Quando você vai ao colégio, ao trabalho ou a uma escola técnica, você tem que traçar caminhos para chegar até o final do percurso. Perceber de onde você parte e para onde você vai. Este caminho é uma função e corresponde às coordenadas que você procura alcançar. Algumas avaliações médicas também comprovam o uso de funções. Nelas, o médico mede a massa corporal e a altura, e com esses números ele classifica o desenvolvimento do paciente. Tudo através de um gráfico ou tabela de padrões mínimos e máximos, em função da idade do paciente. Quer saber mais? Saber que o lucro de uma indústria está vinculado à quantidade de produtos vendidos? É tudo em função de um custo mínimo de produção. Você vai ver que função é o que não falta na vida. As relações e funções da matemática são muito importantes na nossa vida diária. Saber como se localizar no espaço através do sistema cartesiano de coordenadas também. Mas conhecer a relação e a função é apenas um começo. Você ainda tem um longo caminho pela frente, pois ainda vamos falar um pouco mais sobre a leitura de pontos. Enquanto não chegamos lá, você já pensou se sabe ler adequadamente um gráfico ou uma tabela? Ou o que é importante retirar de um gráfico? Que relações podemos extrair deles? Então descanse um pouco e pense sobre isso. Tchau e até a próxima! Então, conseguiu entender melhor o universo dos cálculos? Com um pouco de dedicação, é possível ver que a matemática está aqui para nos ajudar e não nos atrapalhar. Durante as aulas, você aprendeu conteúdos importantes, como equações, funções, ordem de grandeza, sistemas de medidas, médias, assuntos com nomes complicados, mas de aplicação prática e que fazem a diferença no trabalho de muitos profissionais e podem ser importantes no seu cotidiano de trabalho também. Parabéns! Você avançou mais um passo na sua caminhada. Pode se sentir orgulhoso e vitorioso, mas não vale se acomodar. Persista no seu objetivo.
Até a próxima!